Ok, pessoal, vamos lá começar a nossa live aqui de número, sei lá, 55. Desativar os comentários. Vamos desativar aqui os comentários. Ainda não chegaram os comentários. O Antônio sempre aí ligada, né? Ok, beleza. Ok, turma, vamos logo direto ao assunto, né? Nós temos muita coisa a falar, então a gente vai direto ao assunto. Lembra que nos nossos últimos encontros a gente tem falado sobre a questão da continuidade dos dons, enquanto o pastor Guilherme fala da prática de alguns dons, né? E nós temos falado constantemente que o que gera a diferença entre continuistas e cessacionistas é o fato de que nós temos entendimento diferente de alguns textos, entendimento diferente de alguns conceitos como dons, apóstolos, autoridade, um entendimento diferente também de alguns conceitos teológicos, como por exemplo revelação escrita, revelação oral. Além também de que algumas práticas, algumas experiências particulares também certamente têm algum efeito na nossa forma de entender tudo isso. Não é o ponto principal, não é a coluna fundamental de nenhuma visão, mas está lá. Se não for como algum tipo de sustentáculo para algum tipo de visão, pelo menos a prática ela deve estar como alvo, né, de qualquer sistema teológico. Muito bem, e aí eu tenho falado da questão do texto, né? A gente citou 1 Coríntios capítulo 13, e ali o meu ponto naquele texto foi mostrar que os dons eles têm um marcador escatológico, não, um marcador temporal, e esse marcador temporal, no caso, seria a volta de Jesus, ou escatom, a consumação, né? Isso vai depender muito do seu sistema escatológico também. E 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 a 8, ali eu estabeleci, reconheci alguns paralelos, né? E nós observamos ali que naquele texto Deus se utiliza dos dons para confirmar pessoas até a volta de Jesus. Ele confirma o evangelho por meio dos dons, ele confirma pessoas por meio dos dons também até a revelação de Jesus Cristo, como diz lá o texto, tá? Então nós usamos dois textos para ratificar a ideia de que os dons, são dois textos que sinalizam para nós a ideia de que os dons eles têm realmente um tempo limite, mas esse tempo limite está associado à volta de Cristo ou à consumação de todas as coisas, tá? Antes de começar, eu vou orientar vocês como vai acontecer nossos próximos encontros, né? Eu quero trazer algumas indicações de livro. Amanhã talvez eu traga mais outras indicações. E também a gente vai fazer no último dia momento de perguntas e respostas, tá? Então a gente não vai expor nada, a gente vai só ficar observando você perguntar e a gente vai estar interagindo com essas perguntas, tá? Eu e o pastor Guilherme vamos estar direto com isso. Então antes de falar qualquer coisa, eu quero antes ir para o meu texto de hoje, que o meu texto de hoje é Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16, tá? Se você quiser ir já abrindo sua Bíblia aí, fica à vontade. E a ideia também de continuidade dos dons. Então, alguns livros aqui legais que você pode estar adquirindo, ó. Esse é um livro do Sam Storms, é um livro de um continuista, tá? E acho legal, bem prático. Eu acho ele escreve muito bem em termos assim, é uma leitura mais fluida, uma leitura mais que a digestão é mais fácil, tá? Dá para você ler com certa tranquilidade. Esse aqui é um livro interessante para você que quer entender a questão do debate, a questão das discussões. Deixa eu ver se dá para ver aí. Ok, pronto. Os dons, o debate é um livro da editora Vida. Eu indico esse livro, ele vai ter a visão continuista, cessacionista, e a visão também aberta e cauteloso, e a versão pentecostal carismática, né? É uma coisa que a gente tem que entender, que ser um continuista não quer dizer que você é um pentecostal. Existem coisas em comuns, mas também há distinções. Esse aqui é um autor que eu gosto muito, Craig Keener. É um livro da editora Vida Nova. Esse livro é legal, eu gosto do Craig Keener, ele é muito, como pessoa, né? Ele é extremamente educado, extremamente uma pessoa que tem um espírito altamente dócil. E é bom ter uma pessoa desse espírito produzindo material tão assim, que mexe realmente com a galera, né? E o último de hoje, né, que eu vou indicar mais depois, eu tinha até um outro, Jairo, esse livro aqui, vou indicar esse aqui.
também. Esse aqui é da editora Carisma, tá? O John Ruthven. Esse aqui é um livro mais denso, né? Mas eu creio que se você quer realmente entender a questão dos dons, a sensação ou não dos dons, esse é um livro que eu indico realmente com vigor, tá? Eu acredito inclusive que tem alguns apêndices desse livro que vale a pena você... só os apêndices já vale a pena o livro, tá? Então, um livro muito legal. Eu vou até colocar aqui a citação do Alice McGrath sobre esse livro. Ele vai dizer, é de John Ruthven, esse autor aqui, né? O melhor estudo e refutação do sensacionismo de Warfield. Boa parte dos sensacionistas de hoje, não todos, evidentemente, quando você critica o Warfield ou qualquer outro sensacionista, você não está criticando o sensacionismo, você está criticando o sensacionismo daquela pessoa, né? E é o caso aqui do Warfield, é bem refutado por o John Ruthven. E também aqui, um livro que eu acho legal também, mas não tem a disponibilidade da gente ainda, fica a dica para a galera da CPAD aí, né? Voltar de novo. Surpreendido pelo Poder do Espírito. Essa leitura aqui, eu acredito que para quem está querendo começar na história e tal, se você quer entrar realmente no debate, porque você não, né? É aquele lá de debate. Se você quer uma leitura mais suave, eu acho que esses dois aqui, tá? São livros bem legais. Eles interagem, assim, como é que eu poderia dizer, eles são bem próximos dos outros, como continuistas, tá bom? Então vamos para o nosso texto. Eita, Jair, minha Bíblia. Jair está sendo... Só passando aqui as coisas. Ok, o nosso texto de hoje é o texto de imagem aqui, tá? Esse é um texto que começa já, como 1 Coríntios capítulo 12, que é um texto também sobre dons. Há uma ênfase muito grande na unidade do corpo de Cristo, tá? Aqui você vai encontrar também essa apelação, essa ideia de que o Espírito, né, ele produz a unidade é do Espírito, muito provavelmente fazendo a referência à ideia de que o Espírito é aquele que opera e que gera a unidade, tá, do corpo de Cristo. Isso fica claro ao longo da leitura, que é parte do ministério do Espírito Santo gerar unidade dentro do corpo de Cristo. Muito bem, no versículo 11, então, ele diz o seguinte, ou melhor dizendo, a partir do versículo 4, né? Desculpa, versículo 7, né? Ele vai dizer, a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo, ou a medida de Cristo, né? Por isso é que foi dito, e ele vai usar um salmo, vai falar do salmo que lembra a ideia das vitórias antigas, a ideia de alguém que vai para a guerra e volta e traz os espojos, e a ideia do apóstolo Paulo é mostrar que essa graça que vai ser distribuída a cada um, né, uma ênfase na ideia de que cada pessoa vai receber uma graça, essa graça teve um preço alto, essa graça está conectada com a cruz de Cristo. Quando nós falamos sobre o dom de cura, a gente citou uma passagem de Mateus, onde ele conecta a cruz de Cristo com a cura que Cristo estava fazendo. Então é interessante você ver essa conexão entre o que Cristo fez na cruz e as bênçãos decorrentes dessa cruz. E uma das bênçãos decorrentes dessa cruz é esse derramamento de graça, que é chamado aqui de dom, de presente, né? E ele vai então dizer, a partir do versículo 11, ele vai dizer, e ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, né? Ele começa então citando aqui, antes de falar um pouquinho dessa questão da medida, há muita discussão sobre o que ele quer dizer com a medida de Cristo. Alguns acham que Paulo está dizendo assim, olha, versículo, deixa eu só me lembrar aqui, versículo 7, ele designou, ele concedeu graça segundo a medida de Cristo, né? Essa medida, alguns acreditam que é uma referência à distribuição, ou seja, Deus distribuiu de acordo com a medida dele. A ideia é de que esses dons, ele tem limites, né? Há uma medida, há um limite estabelecido, então respeite os limites dos seus dons. Outros vão por um caminho contrário, que é a ideia de abundância, né? A medida de Cristo, o dom foi dado segundo a medida de Cristo, seria que eu tenho que, segundo ancorados inclusive em Romanos capítulo 12, a ideia seria de que eu tenho que usar o meu dom da melhor maneira possível, né? Usar o meu dom com muita diligência, né? Segundo a medida de Jesus, né? Que seria a medida abundante, né? A ideia de uma abundância muito grande. São duas possibilidades, tá? Uma é reconhecer os limites do dom, a outra é reconhecer que eu tenho que exercitar os meus dons da melhor maneira possível, tá? Aqui é a segunda medida
seria a ideia da qualidade da medida de Jesus, tá bom? Vamos lá. Aqui então ele começa a falar de alguns, entre aspas, dons, que eu vou colocar entre aspas porque é uma discussão muito grande aqui. O que acontece? Paulo, ao invés de dizer, fazer como ele faz, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 até o versículo 11, onde ele cita uma série de dons, ele aqui cita pessoas, tá? E há uma grande discussão no meio da teologia, por que Paulo faz isso? Porque Paulo, ao invés de colocar os dons, por exemplo, de profecia, ele fala profeta. Porque ao invés de ele falar do dom de evangelizar, ou do dom, sei lá, talvez de palavra de sabedoria, que está muito conectado à sabedoria de falar de Cristo, no capítulo 1, capítulo 2 de 1 Coríntios, por que Paulo não usa uma referência à capacitação dada, e ao invés disso ele foca na pessoa, no caso apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. O primeiro ponto é esse aqui, a primeira discussão desse texto é essa, né? Não é o nosso foco maior, não é determinante para o nosso uso de hoje, mas é importante a gente considerar isso. Porque ele usa o nome da pessoa e não o nome da capacitação, né? Porque é personificada a coisa. Primeiro ponto é Paulo já fez isso em 1 Coríntios, a gente já viu isso ele fazendo, não com todos, mas ele faz isso, né? Ele faz isso com, por exemplo, o dom de milagres. Quando ele vai lá em 1 Coríntios 12, ele cita os dons, e quando ele vai na parte final, ali a partir do versículo 29 a 31, com aquelas perguntas retóricas dele, todos vocês falam em línguas, todos vocês tal, todos são operadores de milagres. Então ali ele personifica. Então alguns diriam o seguinte, que é um caminho normal que Paulo estaria utilizando, fazendo. O que ele estaria fazendo? Ele estaria simplesmente transformando uma ação, uma capacitação, e personificando ela, como ele fez lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 29 em diante. Seria essa a possibilidade. Outros diriam o seguinte, que ele faz isso, e essa é uma proposta, se não me engano, do Hermann Ridderbos. Ele vai dizer o seguinte: alguns dons, eles são exercitados de maneira constante, né? Há uma constância no exercício desses dons. Então, a devida constância, é natural personificar. Então, alguém que, por exemplo, constantemente profetiza, pode ser chamado de profeta, tá? Outros diriam não. Há uma distinção aqui entre ofício e dom. Ofício é aquela função que a pessoa exerce, reconhecido pela igreja, geralmente, reconhecido por uma comunidade, ou seja, é uma posição que a pessoa tem. Então alguns diriam o seguinte, não, aqui você não tem, na verdade, os dons, você tem os ofícios, tá? E eu gosto aqui de uma posição do Hermann Ridderbos também, aquele livro Teologia de Paulo dele, pela editora Cultura Cristã, um livro muito bom que eu indico também. Naquele livro o Hermann vai dizer o seguinte, olha, a gente não pode fazer com que dons e ofícios estejam trabalhando um contra o outro, tá? Na verdade, os dons foram dados para alguns ofícios, né? Então, o reconhecimento, por exemplo, de que existe um ofício profético não quer dizer que não existe o dom profético. Esse ofício profético dependeria, então, desse dom profético, tá? O dom de evangelista, então, o dom de pastor, por exemplo, aqui, né? Pastores, ele precisaria de outros dons para ratificar esse ofício. Então, o que o Hermann vai dizer é, os ofícios estão aí porque os dons existem, tá? E os ofícios são reconhecimento dos dons. Então, um trabalha para um para o outro. No caso, os dons trabalhariam para o ofício, tá? Então, nesse caso aqui, alguns diriam, nós temos os ofícios, tá? O ponto aqui é que eu creio que reconhecer o apostolado, o profeta, o evangelista como ofício, eu acho que perderia um pouco a ênfase do texto. Vê se você acompanha meu raciocínio. Eu não estou dizendo que isso é uma coisa fácil, coisa muito complicada, tá? Muito difícil. Eu acho entrar nesse mérito aqui é complicado, mas eu vou entrar mesmo assim. O que eu acho é que se você trata aqui como ofício, acha que a nuance mais forte de apostolado, profecia e evangelismo aqui é o ofício, você perde um pouco a ênfase maior do texto, que é mostrar que isso é um tipo de presente. Alguém diria, não, mas são as pessoas que são os presentes.
tá? Mas o que eu acredito é que a ênfase maior não está no fato da ação de ser somente pessoas. Por quê? Porque quando eu reconheço que é um ofício, de certa forma, há uma mão, vamos dizer assim, organizacional da coisa. E eu acho que não é esse o ponto do apóstolo aqui. Eu acho que a ênfase maior do apóstolo é mostrar que Deus derramou essas pessoas. Porque ele usa, ele personifica. O fato dele personificar não quer dizer que não existem dons envolvidos aqui, tá? Fica claro pra gente no dom de profecia, né? O profeta tem que ter o dom de profecia. O evangelista tem que ter que dom? Esse é o problema. A gente começa a entrar num problema que nós já encontramos em 1 Coríntios capítulo 12. Que existe um certo, como é que eu poderia dizer? Uma certa coincidência. A palavra não é essa. Vou procurar essa palavra aqui e vou encontrar aqui na cachola. Mas a ideia é de que existem alguns dons que sobressaem uns aos outros. Pense no dom de curar e o dom de operação de milagre, né? São dons que, de certa forma, estão assim muito sobrepostos. Essa é a palavra, tá? Então, certamente existem dons que estão subtendidos e sobrepostos nessas personificações aqui que é colocado, tá? Então esse é meu ponto. E depois de alistar os dons, deixa eu ver meu horário aqui. Depois de alistar esses dons, ou pessoas, dons, ou a personificação de alguns dons, eu ponto que a ênfase maior está no fato de que o Espírito derrama tudo isso e que não há uma luta entre ofício e dons, tá bom? Aí ele vai dizer o seguinte, versículo 11 ainda, né? Versículo 12, melhor dizendo, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Tá? Versículo, deixa eu pegar aqui nas minhas anotações. Ok. Versículo, isso. Para que o corpo de Cristo seja edificado. E aí no versículo 13, nós temos, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingido a medida da plenitude de Cristo. Tá? Então o que nós encontramos em termos de estrutura aqui? Ele coloca os dons, eu vou dar uma olhadinha aqui de lado, que eu estou olhando as minhas anotações, tá, galera? Deixa eu só... Ok. O texto vai dizendo, ele nos deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Antes de entrar na parte dos propósitos aqui, um ponto importante, por que essa sequência, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Há muita discussão sobre essa sequência. Alguns diriam que é uma sequência de natureza de autoridade, tá? A gente falou ontem, na palavra do pastor Guilherme, que é complicado você colocar os profetas em termos de autoridade acima dos mestres, uma vez que esses mestres, certamente ou provavelmente, ou aqueles que têm o dom de discernimento, eles é que fariam algum tipo de julgamento das profecias, tá? E como o pastor Guilherme colocou na palavra dele sobre profecia, tanto ontem como no sábado também, a ideia de que as mulheres poderem profetizar e não poder ser, elas não poderem ser pastoras, por exemplo, mestres, coloca essa questão de autoridade da profecia um pouco abaixo, tá? Então fica complicado dizer que isso aqui é uma sequência de autoridade. Alguns acreditam que no caso de 1 Coríntios 12 lá, a sequência que aparece no versículo 28, alguns acreditam não, aqui é uma sequência em ordem de benefícios para a igreja, né, que acontece no capítulo 14. Complicado, porque até então ele não tinha entrado nesse mérito do propósito maior da edificação lá do capítulo 14, tá? Então eu sou tendencioso, eu coloco a palavra tendencioso porque eu tenho minhas reservas com isso, mas quando eu olho para esse texto eu geralmente entendo que no caso de 1 Coríntios 12, na outra opção que eu esqueci, lembrei agora, a outra opção é quando Paulo fala primeiro, segundo, terceiro lá, ele está fazendo uma lista de sequência e o objetivo dele não é tanto hierarquizar em termos de valor, tá? Ou de eficácia para edificação, mas é porque ele está preparando a estrutura para chegar em línguas, então dá reviravolta no capítulo 13. Seria uma sequência retórica, estilística. Seria essa a possibilidade. Uma outra possibilidade que eu sou tendencioso a
adotar essa ideia, eu até agora adoto, né, é a ideia de sequência histórica do aparecimento, a ideia de que a igreja começa com os apóstolos, Deus manda os seus profetas, os evangelistas, então é toda uma questão de estrutura de como começa uma comunidade, uma igreja. Eu penso que é uma questão histórica, tá? Beleza, vamos lá então. Aí ele vai colocar no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 12, né? Com o fim de preparar os santos para o benefício. Então, vamos lá. Aqui você tem 3 propósitos que podem ser considerados também como 3 funções desses dons, tá? Qual o propósito deles? Os melhores possíveis, né? Preparar os santos. Cadê? Rapaz, a NVI deu uma misturada aqui, viu? Vamos lá, vou ler aqui a partir das minhas notas originais. Diz assim: para o preparo dos santos, para o bom serviço, né? O serviço, ele colocou aqui, para a obra do ministério, ficou bom, e para a edificação do corpo de Cristo. Então são esses 3 propósitos. E aí quando chega no versículo 13, a NVI traduz com um até. Tá? Então, enquanto que nos primeiros 3 propósitos você encontra as funções, né, são porque ele coloca 4 preposições, tá? Para você ver aqui a ideia na língua original. Ele coloca uma preposição do tipo para, esse é o objetivo, a outra, outro objetivo e outro objetivo, tá? Como a gente relaciona um objetivo com outro é outra coisa. Mas o fato é que depois de dizer o que Deus deu para a igreja, tá? E personificou esses dons através dos apóstolos, profetas, evangelistas, depois que ele diz isso foi o que foi dado para a igreja, o que Paulo vai dizer? Foi dado para essa função. Então esse é um texto importante para a gente, porque ele nos mostra a função dos dons, tá? Ou a função da capacitação que o Espírito dá para a igreja. Qual é a função desses dons? Serviço, tá? Edificação da igreja. E você encontra a mesma coisa lá em 1 Coríntios capítulo 14, eu acho que verso 2, ele vai falar, por exemplo, do efeito do dom de profetizar, que encoraja, que consola, que anima, que edifica. Então esse é o objetivo dos dons. Isso é importante porque tem a ver isso com a continuidade dos dons? Tem a ver, porque quando Paulo descreve a nós em 1 Coríntios 14 e em Efésios capítulo 4 o propósito desses dons, a gente começa a perceber que Deus não deu apóstolos somente para ratificar por meio de sinais a mensagem do evangelho. Não foi só isso o propósito. O propósito é muito maior. A gente percebe isso também no texto que a gente leu ontem, 1 Coríntios 1, 4 a 8. Deus vai ratificar a nossa vida, né? Levar a nossa vida a uma postura de inculpabilidade, e os dons vão ser instrumentos de Deus para isso. Então, por que isso é importante? Porque há uma relação direta entre função do dom e continuidade ou não dos dons. Tá? Porque muita gente acredita que, não todo mundo, mas muita gente acredita que os dons passaram. Porque a função deles acabou. Mas qual é a função dos dons? É essa daqui. Tá? E outros ainda vão dizer o seguinte: pastor, mas a função dos apóstolos ou dos dons era de ratificar a mensagem dos apóstolos. Beleza. Digamos que isso realmente seja verdade. A minha pergunta é: e a nossa geração não precisaria também disso? Né? Nós não somos tão carentes como a turma da primeira geração da igreja. Eu não sei porque a turma acha que a primeira geração da igreja precisava de milagres. Era necessário milagres para ratificar a mensagem da palavra de Deus. Eu tenho minhas dúvidas com respeito a isso, tá? Mas, porque eu creio também que o inverso é verdade. A palavra, ela ratifica o milagre. E a gente percebe em Deuteronômio 18, a forma de avaliar um profeta não era só pela se cumpria ou não a sua palavra, era pelo que ele dizia, tá? Então, mesmo que você entenda, os dons foram dados somente para ratificar a mensagem dos apóstolos, ok. E por que não para nós, essa geração? Por que aquela geração precisava e nós não? Porque o Novo Testamento estava em construção. Por que sempre tem que entrar essa questão da construção do Novo Testamento? É uma conexão que a Bíblia não faz. Tá? Então qual é o propósito dos dons? São esses aqui. Aí meu ponto aqui com a continuidade, para mim não tomar o tempo do pastor Guilherme, qual é o ponto aqui? Aqui no versículo
estou olhando aqui na minha anotação, versículo 13, ele usa uma outra preposição. Ele usou a preposição, para quem gosta aí de grego, né? Ele usa a preposição pros, para, eis de novo, para, e depois ele usou uma outra preposição que quer dizer até. Essa preposição, ela carrega nela a ideia de uma limitação, ou de tempo ou de espaço. Ou seja, quando alguém queria dizer algo do tipo, vá até a rua tal, ou seja, é um limite de espaço. Ou você vai ficar aqui até 4 horas. Então, essa é a ideia. Então, quando o autor fala dos dons no versículo 11, que Deus deu dons, né? E ele vai dizer o propósito no versículo seguinte, no 12, no 13 ele vai dizer, se no 12 ele entra no mérito da função e objetivo e propósito desses dons, no verso 13 ele entra no mérito do tempo. Até quando? Tá? E aí até quando Deus vai fazer isso? Até quando Deus vai dar para a sua igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Nós sabemos muito bem que Paulo não pode estar limitando isso aqui, né? Assim, porque faltou aqui, se ele colocou pastor, faltou diácono aqui, faltou uma série de coisas. Então ele não está não está se propondo a ser alguém exaustivo na sua lista. Deus derrama dons, preço caro de sangue, né? Ele derrama, com que objetivo? Edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo, tá? O mesmo objetivo lá de 1 Coríntios 14, 2, tá? Muito bem. Até quando? Até, versículo 13, ele vai dizer, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O fato é que toda a descrição do versículo 13 é de caráter escatológico. Tá? O que nós encontramos aqui, basicamente, é que Deus nos deu esses dons para que cheguemos a um nível mais alto. É escatológica a questão. Eu tenho que usar os dons, mas tenho que olhar pensando para onde ele está querendo me levar. Ok, ele vai dizer lá na frente, no versículo 14, que a gente não pode ser criança, que a gente tem que amadurecer. Mas o versículo 13, ele não está pensando somente em algo que nós podemos ter agora. Aliás, tem um tipo de já e ainda não aqui no versículo 13, né? Porque ele vai dizer, a unidade da fé, o Espírito já gerou, versículo anterior, né? O conhecimento do Filho de Deus, a gente já tem isso do capítulo 1, tá? E para a edificação do corpo, também a gente sabe que no capítulo 2 a gente fala da edificação do corpo lá com os apóstolos e profetas, que é um texto que a gente vai analisar depois. Então, para que os dons foram dados? Para esse objetivo. Até quando? Até chegar ao auge do que nós já temos. Então o versículo 13, ele entra naquilo que na teologia nós chamamos de já ainda não. Nós já temos isso, mas ainda precisa a consumação de tudo isso. Então esse texto entra junto da lista dos textos que conectam o tempo do dom a um tempo de escatologia e consumação. 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 1, 4 a 8 e Efésios 4, 11 até o versículo 16, até o final, mas basicamente até o versículo 13 aqui, que é o meu foco de hoje. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que, sim, os dons têm um tempo. E o tempo, versículo 13, é até a perfeição. Né? Até que todos alcancemos a unidade e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Tá? Então, chegamos nesse nível ainda? Não. Então os dons não acabaram. Tá? Pastor, então quer dizer que existem apóstolos hoje ainda? Isso a gente vai discutir quando falar de Efésios capítulo 2, versículo 20. Mas se existe um texto na Bíblia que fala até quando os apóstolos vão durar, é esse aqui. Efésios 2 e 20 não entra no mérito de tempo. Dizer que os apóstolos são o fundamento da igreja não quer dizer que isso não pode ser repetido. Não quer dizer que o pessoal estica muito a baladeira quando o assunto é fundamento, né? E estica demais a ilustração, é o que Gordon Fee faz. Aliás, ele critica aqueles que, quando vão acionar essa passagem, esticam demais a ilustração. Então, para resumir minha passagem aqui com vocês hoje, é essa. Os dons foram dados para vários objetivos, várias funções. Até quando? Até que alcancemos a medida da plenitude de Cristo. Nós chegamos lá? Não. Até a perfeição de Hebreus.
até a revelação de Jesus. Então há uma relação entre a permanência dos dons e a volta de Jesus. Beleza, galera? Vamos lá chamar o pastor Guilherme agora. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos lá. E aí, ué? Sei. Eu Tudo acho que bem? amanhã eu vou vir de boné. Ó, Vou colocar um boné amanhã. A gente combinar. mas eu vou procurar algum cabeleireiro. Ok, ok. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre o dom de línguas. Esse Oh, dom beleza. que é um dos dons aí mais polêmicos, Controverso, né? controversos. E existem dois grandes pontos quando nós estamos estudando sobre esse dom. Duas perguntas que nós devemos fazer. A primeira é se essas línguas, elas são línguas idiomáticas, idiomas conhecidos, como inglês, português, se esse era o dom, eram idiomas terrenos, humanos. O segundo ponto é qual era o propósito desse dom, qual é o propósito do dom de línguas. E uma das coisas que quando nós estamos tratando sobre dons é ter esse cuidado de achar que um dom precisa ter um propósito único. A menos que a escritura ela realmente deixe isso claro, não significa que eu falar um propósito, quando eu vejo um versículo falando de um propósito daquele dom, aquele propósito é o único. Então, o ponto todo é que as línguas, para o apóstolo Paulo, elas vão ter aqui várias funções. Vai ter uma principal ali, uma maior, uma que seria aquela que dita todas as outras funções. Mas esses são os as grandes duas perguntas. São essas línguas idiomáticas, terreno, né, um idioma terreno. E qual era o propósito desse dom? Eu vou começar a responder, deixa eu ajeitar aqui, pela segunda pergunta. Qual era o propósito desse dom? E aí, para quem está nos ouvindo, o texto mais importante para isso é 1 Coríntios 14, verso 20. Esse é um texto onde o apóstolo Paulo ele cita Isaías 28. Esse é um texto importante para a nossa discussão. Por quê? Porque Paulo vai dizer de uma forma muito clara o seguinte no verso 22. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes. Então, o que é que aqueles que não acreditam, geralmente sensacionistas, vão dizer? Que o propósito das línguas, ele tinha um propósito, esse dom tinha um propósito evangelístico ou um propósito de servir como um sinal de julgamento para os descrentes. Então, esse seria o propósito desse dom. Antes, e deixa eu animar você um pouquinho que está nos escutando. Se essa língua era idiomática ou uma língua celestial, você precisa manter essa minha primeira argumentação em mente. Você vai entender melhor a natureza do dom se você entender melhor o propósito do dom. As duas coisas estão muito relacionadas. Deixa eu colocar dessa forma. Vamos começar do verso 20 para a gente entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele começa no verso 20 dizendo o seguinte: irmãos, deixem de pensar como crianças com respeito ao mal. Sejam crianças, mas quanto ao pensar, sejam adultos. Ele diz, quanto ao mal, sejam crianças, quanto ao pensar, sejam adultos. E aqui é como se ele estivesse fazendo um jogo importante de palavras, dizendo basicamente assim, olha, quanto ao mal, sejam crianças. Beleza. Mas quanto ao modo de pensar, não sejam infantis, sejam adultos. Quando nós começamos a pensar o que seria essa argumentação de Paulo, dizendo assim, parem de ser crianças, em 1 Coríntios, a gente precisa voltar lá para o início do capítulo 3, quando ele vai chamar os coríntios de criança. E quando a gente volta para lá, nós vamos observar que existem duas características de imaturidade na igreja de Corinto. A primeira, eles estavam se chamando pneumáticos, ou se chamando espirituais, porque tinham determinada manifestação espiritual que eles faziam ali. Eles estavam, então, dizendo o seguinte, olha, nós somos muito espirituais. Como o senhor falou, eles entendiam que o reino de Deus já tinha chegado, basicamente em sua plenitude, e eles se consideravam muito espirituais.
Aí essa é a primeira questão. A segunda questão do ser infantil é que, ao se considerar muito espirituais, eles estavam prejudicando a comunidade. Então, o início dessa argumentação aqui em 1 Coríntios 14, 20, é dizendo assim, não sejam infantis, sejam adultos, por duas questões. Cuidado para que vocês não coloquem uma marca de espiritualidade nas línguas, e cuidado para que o uso desse dom não prejudique a comunidade. Então, esse é o tom que Paulo inicia. Beleza. Quando Paulo vai para o verso 21, a NVI traduziu um pois aqui, eu realmente considero esse pois infeliz, porque nós não temos conjunção aqui. Inicia-se logo com está escrito. Ou seja, o verso 20 é a introdução e o verso 21 é o primeiro ponto do seu argumento. Não é uma base para o que ele acabou de falar. Mas mesmo assim, vamos lá. Por que que Paulo cita Isaías 28? Se você não está aí familiarizado com esse texto, deixa eu ler para você rapidinho aqui. Por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo. Mas mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está nos ouvindo. Quando Paulo cita Isaías 28, ele está citando palavra por palavra de Isaías do texto hebraico? Não. Quando Paulo ele cita esse texto, ele está citando a Septuaginta, palavra por palavra? Não. Por quê? Porque Paulo deixa de fora aqui algo muito importante. Eu vou, de cabeça aqui, vou mais ou menos parafrasear o versículo lá no texto massorético. Por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei este povo. 2 pontos. Texto massorético e texto da Septuaginta. Aí ele vai dizer, lá no texto do Antigo Testamento, tem o conteúdo do que o Senhor ia falar. E qual é uma coisa importante? Que aquilo que Deus vai falar ao povo, o profeta Isaías escreve de uma maneira inteligível. Só que quando você vai aqui para o texto de Paulo, você não encontra o que é que o Senhor falou a esse povo. Deixa eu tentar resumir para que você entenda o meu ponto. Paulo deixa de fora a mensagem inteligível do profeta, porque ele quer enfatizar alguma coisa da mensagem que aquele povo não vai mais entender. Qual é o argumento do profeta? O argumento é esse aqui. Eu vou falar por meio de povos de outras línguas, de outros idiomas. Ponto. Por que que eu vou falar isso? Porque esse povo desprezou a minha mensagem inteligível, compreensível. Então, como esse povo ele rejeitou a minha mensagem compreensiva, eu vou falar para eles agora por meio de outros idiomas. E aí Paulo pega e usa esse versículo para dizer algo assim para a gente. Portanto, verso 22. E aí o portanto aqui é uma espécie de, tendo em vista isso, as línguas são um sinal para os descrentes. E aí vamos entrar aqui nessa questão. Por que que a língua seria um sinal para o descrente? E a nossa pergunta tem que ser, esse sinal é um sinal positivo ou negativo? Vamos voltar um pouquinho rápido aqui. O ponto de Paulo é que a mensagem dentro da comunidade ela precisa ser compreensiva, inteligível. Os irmãos precisam entender para que haja um benefício comunitário. Quando ele cita esse texto, ele está dizendo assim, gente, lembra que falar por meio de um outro idioma, outro povo, não vai trazer benefício nenhum para os descrentes. Por quê? Porque eles não vão entender. Olha o que o profeta Isaías falou. Se vocês falarem numa língua diferente, ou seja, e o ponto aqui seria, se vocês falarem uma língua que eles não entendem, isso não vai trazer para eles benefício nenhum. Isso é um sinal, agora vem o ponto. Para os descrentes, pode ser traduzido um sinal de desvantagem para os descrentes. Porque aqui eu tenho um dativo, e aqui seria um dativo de desvantagem. Então, eu poderia colocar assim, as línguas são um sinal de desvantagem para os descrentes. Por que de desvantagem? Porque eles não vão entender. Então, o ponto aqui não é que a língua é simplesmente um sinal de juízo. Dentro aqui da comunidade, e o argumento de Paulo seria, as línguas são um sinal, e eu entendo aqui o sinal negativo. Por que um sinal negativo? Porque eles não entenderiam e logo eles não conseguiriam compreender a mensagem do Evangelho e aceitar a mensagem do Evangelho e reconhecer a presença de Deus no meio daquela comunidade.
Por isso que as línguas são um sinal para os descrentes. Que sinal é esse? Um sinal negativo. Por quê? Um sinal de desvantagem. Por quê? Porque eles não vão entender a mensagem. Porque Isaías já disse, quando o povo não entende, é sinal de juízo, é desvantagem para esse povo. Dentro da nova aliança agora, Paulo vai dizer o seguinte, olha, a língua é um sinal de... E aqui, a argumentação de Paulo é bem complexa. Ele começa com o texto do Antigo Testamento, e aí ele cita, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os crentes. Agora vamos para o próximo ponto. A profecia, porém, é para os que creem. E aí qual é a ideia? A profecia é um sinal agora positivo para os que creem. Por quê? Porque nós agora vamos ver para o verso 25, o verso 24. Por que a profecia é um sinal positivo agora para o crente? Vamos lá, verso 24 diz assim. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está nesse lugar. Por que, que a profecia é um sinal positivo para o crente? Porque nessa hora que o crente vê isso acontecendo com o descrente, ele vai dizer, Deus está aqui. É um sinal da presença de Deus. É um sinal da manifestação de Deus em nosso meio. Deixa eu colocar então dessa forma. Quando Paulo fala sobre sinal, ele está de olho na consequência desse sinal. Dependendo se essa consequência for uma consequência inteligível, então isso é bom para a comunidade e para os descrentes. Se isso ninguém entender, isso não é bom para os descrentes. É um sinal de desvantagem para ele. Não vai fazer diferença nenhuma. Então, o grande ponto de Paulo nessa passagem, existem muitas outras coisas aqui. Mas qual era o propósito das línguas? É um propósito de servir um sinal de evangelismo, um sinal de juízo? O ponto de Paulo seria, gente, parem de falar línguas estranhas sem interpretação no culto. Porque se chegar alguém descrente, ele não vai entender e ele não vai poder ser salvo. É um sinal negativo para ele. Agora, se vocês falarem em profecia, ele vai entender. E aí vai vir um resultado positivo para vocês. E qual é o resultado positivo para a gente, Paulo? O resultado é esse. Ele vai reconhecer que Deus está nesse lugar. Então, qual era o propósito das línguas? O propósito das línguas, eu não posso dizer que era um propósito evangelístico por esse texto, porque Paulo está dizendo exatamente o oposto. Paulo está dizendo, não façam isso. Não façam isso na comunidade, porque é um sinal horrível. O segundo ponto, então, o propósito das línguas em Atos 2 foi um propósito evangelístico, então foi a evangelização mais mal sucedida da história da redenção. Por quê? Porque o povo disse que eles estavam tudo bêbado. Então, que evangelismo foi esse que todo mundo terminou dizendo que estava todo mundo embriagado, pelo amor de Deus? Então, o ponto lá do texto de Atos era o seguinte, em cada um falava na sua própria língua e eles glorificavam a Deus. Havia uma glorificação, uma exaltação a Deus. Então, o propósito das línguas não pode ser renegado ao propósito de sinal ou uso do texto de Isaías. É necessário considerar que sinal Paulo está falando aqui, se positivo ou negativo. Aí alguém vai dizer, por que os dois não podem ser positivos? Porque o uso de Paulo da citação do Antigo Testamento, ela não é palavra por palavra, ela é cortada. Isso nos indica o que Paulo quer dizer com essa passagem. É tanto que Orígenes, ele disse que achou essa passagem que Paulo está dizendo e uns escritos antigos aí, porque ele não conseguia entender porque Paulo mudou tanto a passagem de Isaías, tanto no texto massorético como no texto da Septuaginta. Deixa eu ir para frente agora acerca do propósito das línguas aqui. Então vamos lá. O meu primeiro ponto foi esse. Qual era o propósito das línguas? Era evangelístico? Por esse texto, não. Era um sinal de negativo para os descrentes? Para esse texto, não. Esse texto não está dando essa ideia. Agora, o sinal mais positivo aqui das línguas seria para edificação. Edificação. Paulo fala isso muito claro. Ele vai dizer em 1 Coríntios 14, que ele diz assim, olha, quando eu falo em línguas, eu edifico a mim mesmo. Eu me trago edificação para a minha vida. Esse seria um primeiro ponto. Alguém pode argumentar assim. Como é que alguém pode ser edificado falando em línguas? E aí eu quero que você guarde essa pergunta
Como é que eu posso ser edificado se essas línguas forem celestiais também? Como é que eu posso ser edificado de uma coisa que eu não vou entender porque não tem ninguém para interpretar? Guarde essa outra pergunta aí para próximos episódios. Deixa eu caminhar agora aqui para o meu próximo ponto. Beleza. Essas línguas, então, qual era o propósito dela? Edificação pessoal. Mas na igreja, elas tinham que ser interpretadas, tinha que ter uma interpretação dessas línguas, tá? Então, o grande ponto de Paulo é, na comunidade, mensagem inteligível. Fora da comunidade, não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Paulo vai dizer que ele fala em secreto muito mais do que todos os da igreja de Corinto. Então, o grande ponto de Paulo é, quando vocês estiverem falando em línguas, que haja interpretação, porque esse é o meu argumento de inteligibilidade. Se as línguas são sempre um sinal para os descrentes, Atos 10 e Atos 19 também não vão fazer sentido. Porque em Atos 10 nós temos os amigos ali de Barnabé, todos eram judeus cristãos. E todos estavam reunidos num só lugar. Então por que aquele povo de Atos 10 falou em línguas com o intuito de evangelização e de mostrar juízo? Por quê? Se estava tudo fechado e só tinha crentes ali. Por que o Espírito vem somente sobre crentes, apesar deles não terem escutado ainda sobre o Espírito, mas em Atos 19, fica claro que eles eram cristãos, eles tinham crido na mensagem. Mas o que acontece? Eles recebem o Espírito e falam em línguas. Então, o propósito das línguas para Paulo são 12 aqui, 2. Primeiro, edificação pessoal. E essa edificação pessoal acontece por exaltar a Deus, por glorificar a Deus. É por isso que ele vai falar no capítulo 14 que quem fala em línguas fala a Deus, não fala aos homens. Então, que evangelismo é esse? O evangelismo que eu conheço é aquele que a gente fala aos homens. Então, mas nas línguas diz que eu falo a Deus. Se eu precisasse falar num idioma desconhecido ou num idioma estrangeiro, vamos dizer que eu vou para a África e ali eu não sei falar os idiomas de lá. Se o dom fosse somente idiomático, eu vou falar com aquele homem ali. Então, estou falando na língua dele. Só que como é que esse texto de 1 Coríntios 14 encaixa? Quando Paulo diz, não fala a homem, mas fala a Deus. Fala para Deus, ou em direção a Deus. É um meio de comunicação a Deus e não um meio de comunicação para os homens. Então, edificação pessoal, edificação comunitária somente quando tem interpretação. E uma forma, então, de dons, enfim, de edificação da igreja. Deixa eu ver aqui como é que está o meu tempo. Dentro disso, eu acho que a gente vai ter que colocar uma parte 2 aí, sobre de línguas. Coloca. A grande questão que a gente tem que perguntar é o que era esse dom? O que era esse dom? Alguns vão dizer que esse dom era somente idiomático, e aí eles vão citar Atos 2. Atos 2. O meu problema com essa perspectiva é que ela desconsidera algumas pistas de 1 Coríntios 14. E nem um minuto o termo glossolalia, ela é limitada por Paulo a idiomas terrenos. Ele não delimita isso e nós temos agora que buscar outras evidências. Aí você me diz, mas pastor, fica muito claro que em Atos 2 as línguas eram idiomáticas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Então você está dizendo para mim que em Atos 2 ali se manifestou o dom de falar em línguas? Então, se foi o dom de falar em línguas, então deixa eu ver o que aconteceu aqui. Os descrentes receberam o dom de interpretação. É isso? Porque se está acontecendo uma manifestação de dom de línguas ali, então os descrentes estão recebendo o dom de interpretar aquelas línguas, mas o dom não pertence somente àqueles que têm o Espírito e são cristãos? Então existe algo especial em Atos que eu não posso transferir totalmente para 1 Coríntios. Porque 1 Coríntios existe uma questão comunitária ali dentro. Existe uma relação comunitária diferente de Atos. Existem muitas outras coisas, porque em Atos, o fato de chamarem eles de bêbados não foi criticado por Pedro, mas Paulo criticaria isso. Ora, se vocês estiverem falando em línguas e todo mundo entrar aí, os descrentes entrar, vão chamar vocês de loucos. Paulo está colocando isso negativo. Então, em Atos não acontece. Eu não posso pegar a argumentação de Atos e transferir de uma maneira irresponsável para a argumentação de 1 Coríntios, que eu vou ter alguns outros problemas. Agora, como é que nós podemos, então, relacionar, e aí eu indico um vídeo do Senhor,
bastante provocativo. Como é que nós podemos relacionar o falar idiomático? Não, deixa eu colocar dessa forma. O que é que eu penso? Eu estou inclinado a entender que o dom de línguas ele não é limitado a idiomas humanos, ainda que possa abranger idiomas humanos, terrenos. Mas ele não está limitado a isso. Por quê? Por conta de algumas evidências. Nós podemos colocar essas outras evidências em outra parte, mas a primeira é a relação que Paulo faz de algumas ilustrações. Tá? Que ilustrações são essas? Ixi, eu me aproximei demais aqui. Que ilustrações Bateu aqui o boné. Bateu o boné aqui. Que ilustrações são essas? Quando ele vai dizer assim, marque na sua Bíblia, você que está nos ouvindo, 1 Coríntios 4, 14, e você vai marcar o verso 9. 14, 9 diz o seguinte. Desculpa. Melhor começar por 14, 6, mas para a gente ir mais rápido aqui, 14, 7. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Paulo está dizendo, precisa ser inteligível para aquele que escuta. Verso 8. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Agora Paulo vai dar um outro exemplo, se não proferirem palavras compreensivas. Como alguém entenderá? Verso 10. Sem dúvida. Aqui não tem esse sem dúvida. Aqui é a continuação dos exemplos que Paulo está dando a diversos idiomas do mundo. Ora, se Paulo está usando cítara, instrumentos musicais como exemplo, e agora usa idiomas terrenos como exemplo, humanos, o idioma natural como exemplo, ele está usando para que esse exemplo se línguas eram somente línguas humanas? Não faz sentido. A ideia é, se eu estou usando uma coisa como exemplo, essa coisa não pode ser a coisa, porque eu estou usando exemplos para poder comparar com ela. Então, eu não posso simplesmente dizer que são idiomas humanos, porque Paulo usa idiomas humanos justamente como exemplo para o dom de línguas. E isso é importante, é por isso que eu gosto daquilo que a James Dunn fala, no livro dele sobre teologia do Novo Testamento, lá pela página 244, ele diz o seguinte, ele diz que o Paulo está usando o exemplo de algo evidente, ali é claro isso, ou seja, está claro que esses são idiomas humanos, tá vendo? Então eu vou usar isso aqui que é claro para vocês, idiomas humanos, e vou comparar agora com o fenômeno do falar em línguas para vocês. Então, o Novo Testamento me dá indícios que o dom de línguas ele não pode ser limitado à questão idiomática terrena, ou idiomas terrenos, ou linguagens humanas. Por quê? Por conta dessa evidência de Paulo, onde ele pega exemplos dos instrumentos musicais e da própria linguagem humana. E segundo, porque, enfim, tem várias outras possibilidades. Eu listei aqui 12, mas a gente pode deixar isso para outra oportunidade. Então, e segundo, eu poderia dizer que Paulo vai falar sobre o falar em privado, falar para Deus ou diretamente a Deus. Falar consigo mesmo, né, Deus? Falar consigo mesmo. Então, eu tenho algumas evidências no Novo Testamento, textos difíceis. Reconheço que o paralelismo em 1 Coríntios ele é difícil. Fazer uma relação desses dons não é simples. O que eu peço a quem nos escuta seria o seguinte: compare melhor as suas traduções de 1 Coríntios 14. A NVI me deixa muito a desejar, especialmente 1 Coríntios. Eu uso a NVI, amo essa tradução, eu uso ela para pregar. Nossa igreja, né, pastor, NVI, de forma geral. Mas 1 Coríntios 14, há uma conexão ali que ela vai te conduzindo a uma coisa que pode te levar, enfim, a um estudo um pouco mais viciado. Traduções são ruins jamais, não sou desse grupo, mas para um estudo bíblico mais profundo, eu te aconselho uma comparação. Deixa eu fazer uma revisão aqui. Duas coisas sobre línguas, o dom de línguas. Primeiro, qual era a natureza desse dom? Se ele era simplesmente um dom humano, de línguas humanas, uma linguagem humana, ou envolve também uma linguagem celestial. Segundo, qual era o propósito desse dom? Eu comecei pelo segundo ponto. Dizer que o propósito de línguas era um sinal para os descrentes, a ideia de juízo para eles, perde o ponto da passagem.
se você não entender por que que Paulo está comparando línguas com profecia ali. O que Paulo está dizendo é simplesmente isso. Línguas estranhas na comunidade não é um sinal de vantagem para os não crentes. Eles não vão ouvir a palavra de Deus, porque Isaías já falou que eles não vão entender em outro idioma, em línguas estrangeiras ou em línguas estranhas. E depois, então, eu falei que esse não é o propósito. E qual é o propósito? Edificação pessoal, em privado, e na comunidade, se existir, tem que ter interpretação. E o dom de interpretação, a palavra que Paulo usa, não seria palavra por palavra. O dom de interpretação não seria uma tradução literal do que está sendo dito, mas a interpretação de línguas pode ser a interpretação do que está sendo dito. Ou, de forma geral, eu tento passar o sentido para aquelas pessoas ali, mas não significa que foi palavra por palavra. Edificação pessoal, edificação comunitária. E essa língua, o dom de línguas, não pode simplesmente ser relacionado com o de Atos 2 sem uma exegese mais responsável do texto de 1 Coríntios 14, principalmente pelas relações que Paulo faz entre os instrumentos musicais, a linguagem humana com esse dom, o dom de línguas. Então é isso. Acho que a gente pode deixar o resto da argumentação para outra, né? Para outra. A gente continua, vamos continuar. Vamos continuar. E quem quer observar o vídeo lá que o pastor falou, lá no meu canal, eu acho que é Línguas ou Sons Humanos, é o nome do título lá, onde a gente tenta argumentar essa ideia de que línguas em 1 Coríntios é diferente de Atos. Eu gostei muito dessa ideia que você colocou, a ideia de que o julgamento do povo de que eles estavam bêbados, né, que aparece no relato de Lucas como algo assim, que depõe mais contra a pessoa que achou eles bêbados do que contra aqueles que falavam em línguas, né? Porque quando Lucas diz, eles achavam eles bêbados, ele está falando mal de quem? De quem está falando ou de quem está ouvindo, né? Ele está falando mal de quem está ouvindo, né? O julgamento equivocado deles. Isso. Só que se aplicarmos a regra de Paulo aqui, quem estaria errado não era quem estava ouvindo, mas quem estava falando. Perfeito. Então, acho que essa sacada que você colocou da falta de interpretação colocada de uma maneira não condenatória para quem fala aqui, e uma falta de interpretação aqui de maneira condenatória aqui. Além do fato da questão das analogias que a gente acabou de falar. Então é isso, faltam poucos minutos aqui, acho que 1 minuto e pouco para a gente encerrar, né? Porque aqui o Instagram fecha, não dá aviso, não tem relógio, tem nada. Então é isso, galera. Estamos vendo textos e dons, tá? 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 1, Atos capítulo 4, 11 a 16, e observamos o dom de profecia e o dom de línguas, tá bom? Se você é um sensacionista, acompanha a gente aí. É bom que você interaja com a gente. Vai ter um momento de perguntas e respostas. Se você é continuista, também interage com a gente. E a gente amanhã vai estar trazendo algumas indicações do livro também, tá? Esse livro que você falou do James Dunn é a Teologia do Novo ou a Teologia de Paulo? Teologia de Paulo, perdão. Teologia de Paulo, ok. Ele tem um também de Jesus Cristo e o Espírito. Isso. Interessante. Isso. Muito interessante aquele livro também. Pois, galera, valeu, abraço. Diz. Foi a página do Jesus e o Espírito. Jesus e o Espírito, né? 200 e pouco. Isso. Ok. Beleza. Valeu, galera. Abração, pastor Guilherme. Abraço a Bruninha. Um beijão nela lá, viu? Valeu, mestre. Valeu, querido. Até mais. Valeu.